paz seja convosco, amém? Nós vamos ler Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Natanael vai estar auxiliando lá hoje, né, Natanael? Vai lá ensaiar com a garotada. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor, amados, porque hoje nós queremos falar sobre a Páscoa. Nós sabemos que nós estamos nesse dia tão especial em que o mundo comemora de um jeito não bíblico, na verdade, né? Então a gente vai refletir nessa noite. Vamos refletir. Será que a Bíblia, ela nos mostra, ela instituiu a celebração da Páscoa da forma que é feita hoje em dia? A gente vê falando de muitos símbolos foram colocados, né? Colocou-se um coelho, colocou-se ovo, colocou-se doce, mas a gente vai para as páginas da Bíblia, para a palavra do Senhor, porque a Páscoa é uma celebração bíblica, foi instituída pelo próprio Deus. Então nós vamos refletir e entender o que é que Deus, que mensagem Deus estava mandando à terra, instituindo essa cerimônia. Qual o significado dela? Será que ela tem alguma coisa a ver com a cruz? Alguma coisa a ver com Jesus? Se você que já frequenta essa igreja há um bom tempo, com certeza você já ouviu muitas vezes o ensinamento, né, várias vezes falando aqui que a Bíblia tem um tema, a Bíblia aponta para Cristo. Então, desde o Velho Testamento, apesar de Jesus surgir no Novo Testamento, né, o verbo assumir a forma de carne, a forma de homem, Jesus não passou a existir no sentido de saber o que está acontecendo, de interagir com a criação, não. É a segunda pessoa da Trindade, é um ser divino. Assim, a mesma substância do Pai e do Espírito Santo. O Filho é. Simplesmente o verbo de Deus, ele assumiu a forma de homem. Ele veio, ele entrou na história da humanidade. Mas antes da fundação do mundo, o Senhor já interagia. O próprio Senhor, ele já declarou sobre ele, antes de Abraão, olha só, não é nem de Moisés que a gente vai falar agora, né? Antes de Abraão, eu sou. O próprio Jesus fez essa declaração. Então esse termo, eu sou, é um termo atribuído ao Senhor, a Deus. Então nada está solto na Bíblia, irmãos. É como um quebra-cabeça. Mas que você só consegue entender esse quebra-cabeça se você se relacionar com o autor, se você orar ao autor, se você buscar a intimidade com o autor da Bíblia. Peça ao Espírito Santo, peça ao próprio Deus, ilumine a minha mente, me dê sabedoria do alto. Nunca leia a Bíblia como se estivesse lendo uma revista, um jornal. Fala, Senhor, eu tenho ouvido dizer que essa é a tua carta de amor. Me ajuda a entender as suas palavras de amor para mim, Senhor. Então nós vamos ler um textão, mas é muito importante que você entenda toda a história. Então vamos lá. Quem está preparado diz amém? Amém. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Versículo 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Volta esse aí de novo aí. Naquela noite comerão o ovo de Páscoa
recheado, né? Bem docinho, super doce. Então você começa a perceber que tem coisas que são feitas e são propositais, irmãos. Você começa a entender por que a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Você começa a entender porque tudo que a sociedade faz, sempre aquilo que diz respeito a Jesus, não é bem assim. Vamos tirar Jesus do centro. Vamos botar um outro personagem. No Natal, bota Papai Noel. Então, nascimento de Jesus, mas fala-se mais de Papai Noel do que Jesus. E na Páscoa, a gente viu, começou a ler, falar sobre cordeiro. Aí coloca quem? Coelho. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Preste atenção nisso. Ó. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Amém? É a Páscoa do Senhor. Senhor, foi lida a tua palavra e eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar poderosamente conosco, Senhor, abrir o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor Deus, mais uma vez nos lembrar, Senhor, nos lembrar do propósito da Páscoa, o significado da Páscoa. Senhor, a maior declaração de amor que alguém já pôde receber, Senhor, tem a ver com a Páscoa. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Nós exaltamos a ti, porque tu és bom. E a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amados, então eu quero, assim, eu vou procurar ser bastante didático, né? Nós já pregamos algumas vezes, vários anos, ano após ano, temos pregado sobre isso, mas esse ano eu quero também enfatizar alguns elementos de uma forma um pouquinho diferente, né, dos anos passados. Então, primeira coisa, nós lemos o texto bíblico, nós vimos que o versículo 1 começa dizendo, disse o Senhor a Moisés. Então, aquilo que nós lemos agora, apesar de você pode ter achado estranho, por que um cabrito, né, um cordeiro? Por que pão sem fermento? Enfatizou sem fermento. Por que ervas amargas? Por que fazer uma refeição com coisa amarga? E por que da forma de se comer? Não era para comer, por que não botou o pessoal em volta da mesa, sentado, fazendo uma refeição com tranquilidade? Por que tinha que comer, né, prontos para viajar, como nós lemos aí, com os lombos cingidos, os pés calçados, o cajado na mão, como viajantes? Então, tudo isso tem um significado, irmão. Nada está solto na Bíblia, nada está solto. Tudo é uma mensagem para o nosso entendimento. Então, amados, primeira coisa, nós precisamos entender que a ideia central da primeira Páscoa, assim como outros símbolos, assim como outras cerimônias, apontam para uma missão, a missão de alguém, a missão de Jesus Cristo. Por quê? Quando nós vemos lá no Velho Testamento, por exemplo, um símbolo muito conhecido, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ela tem características, a forma que ela foi construída, a dimensão dela, o material que foi utilizado para a construção. Não confunda a Arca da Aliança com a Arca de Noé. Né? O material, por exemplo, da Arca da Aliança, ele tem a ver com a cruz, ele tem a ver com Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Alguém que é humano e divino. E aí, quando Deus diz para que se construísse a Arca da Aliança, Deus mandou que se colocasse os materiais específicos. Ela deveria ser feita de madeira de acácia e deveria ser, né, revestida de ouro. Então nós vemos madeira, que representa a humanidade, algo frágil, mas nós vemos o mais nobre dos metais, o ouro, que representa a realeza. Então nada está solto. Quando nós vemos Deus dando um direcionamento para que algo fosse feito, algo fosse usado, uma cerimônia fosse instituída,
Deus está mandando uma mensagem para você e para mim. Deus está dizendo, ele apontando para algo, lá no Velho Testamento, apontando para algo que ele iria fazer nessa terra. Então, nós vimos ali, quando nós lemos agora Êxodo capítulo 12, que falou, o direcionamento era para que pegasse um cordeiro, para que um cordeiro fosse sacrificado para cada família. Então, quando esse animal fosse morto, ele fosse sacrificado, o sangue dele deveria ser colocado em um lugar específico, nos umbrais das portas. Nós chamamos de marco, né? Aquilo que é a entrada, que reveste a entrada. Então nós vemos um animal, um cordeiro sendo sacrificado e o seu sangue tendo uma utilidade. O que aconteceu com o sangue? As casas onde havia o revestimento do sangue daquele cordeiro, aquela família estava protegida. O anjo da morte não pôde entrar. O juízo que foi enviado sobre uma nação inteira, ele não atingiu aqueles lugares, aquelas pessoas que estavam debaixo da proteção do sangue. Então nós vemos, irmãos, que isso não é coincidência. Quando nós olhamos para João capítulo 1, versículo 29, olha só a declaração que João faz a respeito de Jesus. João está batizando no Rio Jordão, e então ele vai batizando um, vai batizando o outro, vai pregando arrependimento, e de repente Jesus se aproxima. E quando ele vê Jesus, olha o que ele declara, olha a profecia que ele libera. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Essa expressão que João Batista ele fala agora, ele tece a respeito de Jesus, não foi algo solto, não foi algo casual, irmãos. Ou seja, de uma forma profética, ele faz referência justamente ao Cordeiro, porque o Cordeiro ele foi sacrificado, o sangue dele impediu que a morte chegasse naquelas famílias. Então, só que agora ele diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vimos lá em Êxodo 12, que cada família deveria pegar o seu próprio cordeiro. Cada pai de família deveria pegar o seu cordeiro. Ele viu um animal nascer, ele criou um animal, ele cuidou, ele zelou, ele protegeu de toda ameaça, e agora Deus pede como um sacrifício. Moisés leva essa mensagem do Senhor, e ele pega o cordeiro, ele sacrifica o seu cordeiro. Mas agora, quando João olha para Jesus, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus. De uma forma profética, ele está dizendo que Deus está dando o seu cordeiro em sacrifício, irmãos. Olha que coisa linda, olha que coisa profunda, olha como a Bíblia é maravilhosa, irmão. É um livro divino. Leia a Bíblia, invista tempo, você vai estar com Deus falando com você. Talvez você pense assim, pastor, mas eu leio, eu não entendo muita coisa. Lê sem entender, até que você entenda, o seu entendimento vai se abrir. Ore ao Senhor, fale, Senhor, abre o meu entendimento, fala comigo. E leia, e releia, e leia de novo, e medite na palavra. Não é, a Bíblia nunca diz para que você a leia, diz para que você medite nela. Então aquilo que você absorve de conhecimento, você busca refletir, busca adequar a sua vida, né? Isso é meditar na lei do Senhor. Então a primeira Páscoa foi sombra, é um símbolo, é uma simbologia de algo, porque Cristo é a realidade. O que Deus fez de uma forma figurada no Egito, ele consumou definitivamente na cruz. Aquilo que Deus fez de forma figurada, foi igual? Não foi igual, porque lá cada família tinha o seu próprio cordeiro, mas era um símbolo, era uma mensagem, era uma introdução para algo que Deus faria, porque o sacrifício de Jesus, ele foi feito de uma forma eterna, ele serve para a eternidade. Aquele sacrifício só livrou eles da morte naquela noite, valia para uma noite, você está entendendo? Uma noite, para livrar daquele risco daquela noite. Mas o sacrifício do Cordeiro de Deus
Ele nos livra pela eternidade, irmãos, pela eternidade, para todos sempre. Então, nós vimos que a Bíblia relata uma noite de juízo. Nós vemos três coisas nesse relato. Nós vemos noite de juízo, diga noite de juízo, escravidão e pressa. Nós vimos essas três coisas. Uma noite de juízo, em que Deus permitiu que o juízo viesse sobre a nação mais poderosa do mundo. Uma nação que se achava, irmãos, a nação que dominava o mundo antigo, uma das maiores potências que esse mundo já viu. Ninguém batia de frente com o Egito, irmão. Faraó, ele não era considerado somente o rei mais forte, ele era considerado um Deus. Você entende o que é isso? As pessoas tinham medo de olhar nos olhos de Faraó, porque achavam que poderiam ser fulminadas. Então, amados, Deus já havia, por 9 vezes, enviado juízos menores, temporários. O Senhor, ele foi tocando, ele foi minando as forças do Egito, enviando uma mensagem para aquele que se achava Deus, para Faraó: deixa o meu povo ir, para que me ofereça festa no deserto. Essa era a mensagem. Mas Faraó, com o coração endurecido, se achando soberano, quando a coisa apertava para ele, ele falava: não, tá bom, eu vou deixar. Quando a coisa amenizava, ele falou: não, faz o seguinte, vai ficar todo mundo, ninguém vai sair não. Quem que seu Deus está achando que ele é? E é interessante, irmãos, que Deus ele foi abatendo o Egito pouco a pouco. Até mesmo as pragas, elas têm um significado. Porque o Egito, ele era uma nação de muitos deuses, centenas de deuses. Uns adoravam o sol, outros adoravam o rio, outros adoravam insetos. E Deus foi pegando e arrebentando com os principais deuses ali. Por exemplo, o rio Nilo, ele era considerado um deus, as pessoas adoravam, achavam que ele tinha o poderes sobrenaturais aquele rio. As pessoas adoravam, e o Senhor mostra sua mão forte, ele faz com que as águas do rio Nilo se transformem em sangue. A podridão vem daquilo. Deus abatendo aquilo que era considerado um deus ali no Egito. Da mesma forma que as moscas, havia os deuses das moscas, Baal. Havia, por exemplo, o deus Ra, o deus Sol. E Deus envia uma praga e 3 dias de escuridão. Você está entendendo que Deus, ele não enviou, as escolhas não foram por acaso. Ele vai arrebentando e mostrando que ele não era somente mais um Deus no meio desse monte de falso Deus aí. Ele era o Deus soberano que estava agora enviando uma mensagem, dizendo que ele começou um processo de libertação daquele povo, daqueles escravos. Ele escolheu aquele povo que não tinha nada para oferecer para ele, escravos. Mas ele escolheu. E agora ele estava abatendo cada um dos falsos deuses do Egito. Mas não teve jeito, irmãos. A dureza de coração, ela foi se mostrando cada vez mais. E é interessante que por algumas vezes a Bíblia fala que Faraó endureceu o seu coração. Mas quando chega num certo nível, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque a iniquidade, ela tem uma medida. Deus vai dando oportunidade, Deus vai advertindo, Deus vai falando, Deus vai avisando, Deus vai chamando para perto, Deus vai mandando mudar de vida, Deus vai falando: ouça o que eu estou falando com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem hora que a medida da iniquidade, ela transborda. E aí a única coisa que resta é o juízo. Então transbordou a medida da iniquidade do Egito. E agora Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Deus decidiu colocar o plano dele em prática, mas ele precisava fazer de uma forma que fosse um abatimento de uma vez por todas. Porque senão seria fácil perseguir o povo, seria fácil tirar o povo do caminho, ir atrás do povo dele. Não. Então Deus faz isso e vai arrebentando, vai destruindo, vai detonando, vai minando as forças do Egito, até que chega na última praga. E a última praga é essa, a 10ª praga, dessa que nós estamos falando.
Antes que ela acontecesse, então nós chegamos em Êxodo capítulo 12, e Moisés leva essa mensagem de Deus. Ele começa a avisar que algo pior do que a água transformada em sangue, algo pior do que moscas, do que piolhos, do que úlceras, algo pior do que 3 dias de escuridão total, onde eles não enxergavam um palmo à frente do seu nariz. É daí que vem essa expressão, irmãos. A Bíblia fala disso, eles não enxergavam um palmo à frente do seu nariz, de tanta escuridão, 3 dias de escuridão intensa. E Moisés está dizendo: algo pior virá, como nunca houve, e haverá tanto choro nas terras do Egito como nunca houve e nunca haverá. Será que isso não te lembra de nada, irmão? Choro, ranger de dentes, um prenúncio de uma catástrofe, de algo ruim que virá. Então é como nós estamos dizendo, aquilo que aconteceu no Egito, irmãos, está predito agora, mas para o mundo inteiro. Entenda isso. Deus, ele está mostrando que a medida da iniquidade, ela pode transbordar, e quando ela transborda, a única coisa que resta é o juízo. Então, que cada um de nós possamos ouvir o que o Senhor está nos dizendo, que possamos nos arrepender verdadeiramente, que possamos nos esforçar, nos preparar para essa viagem que Deus colocou diante de nós. Então, amados, qual era o motivo da tensão? O anjo da morte iria passar, mas havia uma promessa de livramento. A questão é que essa promessa de livramento, ela foi dada pelo próprio Deus. E ela foi tecnicamente explicada. As pessoas, irmãos, não adiantava pegar um cordeiro. Não era um cordeiro qualquer, porque teria que ser macho de 1 ano e sem defeito. Qualquer família que pensasse: poxa, mas esse aqui me deu tanto trabalho. Poxa, eu trabalhei tanto para comprar esse animalzinho. Eu dou a melhor ração para ele. Eu dou os melhores remédios para ele. Eu levo os melhores veterinários para ele. Levo ele dos melhores veterinários. E agora eu vou ter que dar. Faz uma coisa, ninguém vai perceber. É só o sangue, né? Falou que é só pegar o sangue, é só matar e botar o sangue. Eu vou pegar aquele doentinho ali. Não valia. Não adiantava pegar doente, não adiantava pegar o cordeiro com defeito, porque Deus disse qual tipo de animal deveria ser usado. Deveria ser de 1 ano, macho, e sem defeito. Isso, por que Deus exigiu isso? É porque, lembra, Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus nunca poderia tirar o pecado do mundo se ele fosse pecador. Se ele tivesse cometido um único pecado. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Amém, igreja? Ele foi o perfeito sacrifício. É por isso que o cordeiro tinha que ser sem defeito. Deus estava mandando uma mensagem, uma simbologia, que um dia ele daria o seu melhor. Santo, perfeito, o melhor. Ele não enviaria anjo, ele não enviaria querubim, ele não enviaria serafim. Ele enviaria o seu próprio cordeiro. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas esse animal deveria ser sacrificado e o sangue deveria ser colocado nos umbrais. Preste atenção. Não era somente pegar o sangue, era colocar o sangue no lugar que Deus mandou. É da forma que Deus mandou. Não, mas passar no umbral vai dar muito trabalho, meu ombro vai doer, passar lá em cima, joga aí na entrada mesmo. Então, isso é um alerta para a gente. É um alerta para a religião, a religiosidade. Porque o religioso, ele vai criando coisas e muitas vezes as pessoas vão se tornando religiosas sem pensar, sem perceber. Porque, não, mas a Bíblia fala sobre santidade. Que nada, ninguém está vendo mesmo. Depois eu peço perdão. Isso aí, essa musiquinha não tem nada a ver. Esse tipo de substância, não tem nada a ver não. O negócio é só eu não ficar caindo pela rua. Então precisamos entender, irmãos, que Deus diz da forma que tem que ser. Não adiantava matar o cordeiro, ainda que fosse um cordeiro sem defeito. O sangue tinha que passar nos umbrais, não adiantava passar, jogar na entrada da casa.
Não adiantava só jogar na porta de qualquer jeito. Se é para passar nos umbrais, é nos umbrais que tem que ser passado. Se Deus diz, só há um caminho, entenda, Ele está nos avisando, não há outra, não há um plano B. Não existe plano B, esquece plano B para o céu. O preço foi pago e foi alto demais. Deus já está deixando claro, não esquece qualquer outra forma que você ouviu. Eu estou dando o meu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus só tem um cordeiro que foi sacrificado. Deus só tem um cordeiro que foi dado para morrer no seu lugar, para que você possa passar a eternidade com ele. Não é Paulo, não é José, não é Abraão, não é Maria, não é Isabel, não é nenhum pastor dessa terra, só o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o bom pastor. Não há outra forma de ir até Deus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Acabou plano B, plano C, qualquer outra coisa. Pastor, mas é o seguinte. Mas Deus gosta que se faça caridade. Eu faço muita caridade, eu dou cesta básica. Não está contribuindo em nada para a sua salvação. Mas eu ajudo o velhinho a atravessar a rua. Pode ficar na frente do asilo. Ajuda todo mundo lá a atravessar. Não vai contribuir nada para a sua salvação. Entenda, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia já deixa claro, não é obra, você não deve fazer obra, pensar em fazer obra para ser salvo, você deve fazer obra por ser salvo. Porque se você é salvo, você vai querer andar com aquele que te salvou, e quem anda com ele vai se parecer com ele, vai começar a amar tudo aquilo que ele ama. Entenda isso. Então, amados, o sangue era nos umbrais. Nós vimos isso. Agora imaginemos nós, irmãos, quando nós falamos com relação a isso, o Cordeiro sem defeito é a perfeição de Cristo. Deus não aceitava qualquer sacrifício, tinha que ser macho de 1 ano e sem defeito. Nós precisamos entender, irmãos, porque isso tem uma relação direta com a cruz. O que isso tem a ver com a cruz? Jesus é o cumprimento exato. Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava falando que esse Cordeiro era perfeito, sem mancha, sem ruga, um Cordeiro sem pecado, um sacrifício de excelência para Deus. Amados, nós não somos salvos porque somos bons, nós somos salvos porque o Cordeiro é perfeito. Ele é perfeito, não é porque você faz boas obras, não é porque você dá dinheiro para os outros, não é porque você faz nada de bom, não é por você, nunca foi por você, nunca será por você e nunca será por mim. É porque o Cordeiro de Deus, vou repetir, é porque o Cordeiro de Deus é perfeito. Deus deu o melhor, Ele fez o que era necessário para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Deus não exigiu e nunca vai exigir perfeição do pecador, entenda isso. Deus nunca exigiu perfeição do pecador. Deus providenciou a perfeição no Salvador. Amém? Deus nunca exigiu e nunca vai exigir perfeição sua. Deus nunca exigiu perfeição de ninguém. Deus quer uma coisa. Deus quer sinceridade. Sinceridade. Não tente dar jeitinho. Ouça o que Deus está falando com você. Você precisa do Cordeiro perfeito, do sacrifício perfeito, e você não pode se oferecer em perfeição mais. Você é pecador, você nasceu em pecado, nós somos falhos, então nós precisamos aceitar essa oferta, que se chama graça, esse presente que a gente não merece, porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor por fé, eu recebo graça, então Deus já não olha para mim diretamente, Ele olha para mim através da cruz, Ele olha para mim através de Jesus. Há uma substituição que é feita. Já que o perfeito, ele sofreu, ele recebeu o pagamento do pecador, agora o pecador, Andresso, ele recebe de presente a vida eterna, que o Cordeiro de Deus perfeito conquistou, amém? Então isso é para todos nós
todo aquele que nele crê, a palavra do Senhor já declara. O sangue nos umbrais, irmãos, representa a proteção contra juízo. O sangue nos umbrais, em Êxodo capítulo 12, versículo 13, representa proteção contra juízo. O que salvava a família não era o fato de deles serem israelitas, deles serem bons, deles serem religiosos ou deles ser sinceros. Qualquer um que ouviu e não fez da forma que foi direcionado, ele teve a morte adentrando na sua casa. Ele recebeu juízo. Da mesma forma, irmãos, que a Bíblia relata até de egípcios que acabaram, né, recebendo livramento. Vamos colocar que se converteram ao Deus de Israel. Porque lá no Egito era comum pessoas adorarem vários deuses, escolherem os deuses que gostariam de servir. Então, alguns ouviram falar do Deus de Israel. E entenda que antes da 10ª praga, 9 vieram antes. E muitos olharam aquilo e falaram, não, isso não é normal. Esses sinais não são comuns. Pessoas estiveram atentas ao sinal, aos sinais que estavam acontecendo na terra. Isso é uma lição para nós, porque Jesus também disse que a gente precisa estar atento aos sinais, porque antes do juízo vir, os sinais viriam primeiro. Não é isso que Jesus disse? E haverão vários sinais antes da consumação do século, antes do fim do mundo, né? Como você deseja chamar. Haverá terremotos em vários lugares, haverá guerras, haverá ameaças, rumores de guerra, haverá fome, haverá epidemias. Nossa geração está vendo o cumprimento de profecias, irmãos. Assim como João Batista, ele olha para Jesus e faz uma profecia, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa geração está vendo sinais proféticos. E as pessoas daquela época, tanto os israelitas como os egípcios, muitos ali, todos viram os sinais. E alguns creram. Então, não importava, irmãos, para a proteção, o tamanho da casa. Não importava para a proteção se era uma casa pequena, construída há pouco tempo, se era uma casa grande, uma mansão, não importava o sobrenome da família que residia ali, não importava a quantidade de membros daquela casa, se eram pessoas simpáticas, queridas, trabalhadoras. A única coisa que importava é se o sangue estava nos umbrais. Você entende isso? Diz glória a Deus. Da mesma forma somos nós. Não adianta ser o gente boa, o que ajuda todo mundo, o que faz, né? Talvez você cante louvores, você até dizime, mas você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu já falei aqui, uma vez quando nós começamos um trabalho com o nosso pastor, que até faleceu, partiu para o Senhor, voltou para casa, né? Da glória. E nós começamos um trabalho na casa de uma senhora. E essa senhora, irmãos, ela era fiel em dízimo. A igreja nasceu ali e ela era uma das dizimistas. A igreja começou na casa dela. E ali, e dizimando, e dizimando. A igreja foi inaugurada, ficamos muitos anos servindo ali e aquela mulher nos converteu. Perdi contato, espero que tenha tomado a decisão por Jesus. Mas eu estou te dando um exemplo, porque tem pessoas que são até dizimistas. Porque elas estão dentro de uma religiosidade. Não, eu ajudo a igreja. Não, eu faço bolo e dou lá para a igreja, para a cantina. Não, quando tiver alguma coisa, a pintura, eu quero ir lá ajudar a pintar, eu quero fazer as coisas. Mas entenda o que Deus está falando conosco. Não adiantava o sobrenome da família, se era uma família querida ou não. A única coisa que importou naquela noite é se aquela família estava debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Assim será para nós. Assim será para nós. Eu quero te dizer, eu vou te dar um exemplo, vou usar a mim como exemplo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito querida no trabalho, na vizinhança, pelo menos eu sinto isso, né? Então, o que acontece? Se me der a doideira, faltar o juízo, ou qualquer outra coisa, eu falar, sabe, não quero saber mais de igreja, não. Eu vou voltar para a vida louca. Irmão, não importa, eu posso continuar sendo gente boa para a comunidade, para os amigos, para os colegas de trabalho. Mas se eu saio debaixo da cobertura do sangue, acabou para mim. Estou me usando como exemplo. Mas coloca o teu nome, porque vale a mesma coisa para todos nós aqui.
Para quem vier assistir essa gravação também, que Deus te abençoe, que você seja debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Porque, irmãos, a única coisa que importou naquela noite é se o sangue estava nos umbrais. A única coisa. Nada mais valia a pena naquela noite. Inclusive, o próprio palácio, o juízo chegou na casa de Faraó. Ele gritou, ele gemeu, ele chorou. A morte entrou na casa dele, porque ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Então, amados, entendamos todos nós que esse sangue nos umbrais fala da proteção contra o juízo, contra a ira. A ira veio sobre o Egito e a ira virá sobre essa terra. A Bíblia fala sobre isso. A ira de Deus, entenda isso. A ira de Deus não é contra o ser humano, é contra o pecado. Mas só há uma forma de você sair debaixo da cobertura do pecado, é estando debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entenda isso. Então, amados, na cruz, o sangue de Jesus nos justifica. O juízo que nós merecíamos caiu sobre ele. Amados, o sofrimento de Jesus não foi somente, irmãos. Outro dia eu preguei aqui e falei sobre isso, sobre Jesus no Getsemane, que o suor dele chegava a se transformar em gotas de sangue. A ciência atesta isso como alguém que está num profundo pânico, adrenalina percorrendo, com pavor. Então ele estava lutando, e ele faz aquela oração maravilhosa, cheia de amor. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porém, contudo, faça-se a tua vontade. Ele faz essa oração de rendição. O pânico de Jesus, a fobia de Jesus, aquilo que ele sentiu, irmãos, não era somente, ele sabia tudo o que ia acontecer, as chibatadas, as dores, sabe, a rejeição, a zombaria, mas ele estaria levando sobre si o pecado de todos os homens de todas as eras. Haveria uma separação da presença do Pai. Ele nunca tinha provado isso, irmãos, desde a eternidade. Então, essa separação, ela é real. Jesus, ele provou isso, a ira de Deus, ele estava debaixo da ira de Deus, para que você não pudesse sofrer essa ira. Por isso que é por isso, irmãos, que não tem plano B, é por isso que não haverá segunda chance, porque o preço foi alto demais para Jesus, alto demais para o Pai. Porque uma coisa é um pai, ele vê o seu filho sendo preso, seu filho sendo torturado, e alguém vai amarra e segura os braços dele, e ele é um ser humano comum, ele não pode fazer nada. Mas outra coisa é um pai sendo todo poderoso, podia livrar o filho dele a hora que ele quisesse, mas se ele fizesse isso, ele estaria condenando uma humanidade que já estava perdida ao inferno. A única forma de nos salvar foi entregando o seu próprio filho. Então entenda, às vezes as pessoas falam assim, mas Deus é amor, então não vai ter juízo, não tem inferno, não tem nada. É porque Deus é amor, que Ele providenciou a única forma de você ser livre do inferno. Porque Ele é amor. Ele te trouxe aqui para ouvir mais uma vez a palavra, porque Ele é amor, que você vai está assistindo essa gravação, porque Ele é amor, que alguém te convida, e às vezes onde você vai, onde você menos espera, é um louvor, é um bilhete, é alguém falando, vamos na igreja, é alguém te oferecendo carona, é Deus chamando você, é Deus falando, vem para debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Então, amados, não adiantava casa grande, pequena, sobrenome, tamanho, tempo de moradia, nada disso valia. A única coisa que importava é se o sangue estava lá como proteção. O anjo não olhou a conduta de quem estava dentro da casa. O anjo da morte, ele olhou se o sangue estava nos umbrais daquela casa. A única coisa que ele olhava. Ele não queria saber quem estava dentro, irmão. Ele não queria saber, não queria relatório. O único critério era, se tem sangue eu não posso tocar. É daí que vem a palavra Páscoa, passar por cima. Então aqui tem sangue, Páscoa, passa por cima. Aqui tem sangue, passa por cima, Páscoa. Aqui não tem sangue, morte e destruição. Saía e ia para outra. Aqui tem sangue, Páscoa, passar por cima. Entende que não tem nada a ver com coelho? Tem a ver com cordeiro. Não é doce. Agora nós vamos falar dos outros elementos. Porque você pensou, pastor, mas que coisa estranha, tanta coisa para se comer. Por que isso, ervas amargas?
Porque, irmãos, o Senhor estava tratando com um povo que era escravo no Egito. Aquele povo acordava debaixo de chicote. Não eram eles que escolhiam a hora que iam comer, que iam dormir. Eles eram escravos, era produzir tijolo, produzir construções para Faraó, para o Egito. Eles eram escravos. Então, quando o Senhor diz, vocês vão comer a minha Páscoa, e a Páscoa vocês vão comer com ervas amargas, porque ervas amargas é para eles se lembrar do sofrimento da onde o Senhor estava tirando eles. Lembra que aquilo que foi instituído aquela noite é uma festa que todo ano acontece, até hoje acontece, comemoração da Páscoa. Eles não têm um entendimento, né? O povo, os israelitas, eles não recebem Jesus como Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Até hoje eles vêm fazendo aquilo ali. Mas o próprio Jesus, ele atestou isso. O próprio Jesus, ele celebrou a Páscoa. Entenda isso. E quando ele celebrou, foi quando ele instituiu a ceia do Senhor. O pão partido, né? O sangue. Então, entenda que ano após ano, eles estão lá comemorando a Páscoa, comendo ervas amargas sem entendimento. Mas a nós foi dado o entendimento, que nós temos o Espírito Santo. Eles não aceitam o Novo Testamento, eles não aceitam Jesus, o povo judeu. Então, nós precisamos entender que ervas amargas, Deus estava dizendo, nunca se esqueçam do sofrimento, da onde eu estou tirando vocês. Estou tirando vocês do sofrimento da escravidão. Isso representa, sabe o que, irmãos? Uma lição: o pecado escraviza e amarga a vida. Quem não entende a amargura do pecado nunca vai valorizar a doçura da graça. Quem não entende o quão amargo é o pecado, uma vida sem Deus, nunca vai valorizar a doçura da graça com Deus, dessa presença maravilhosa, estar com o Senhor. Se você acontecer de você fechar seus olhos aqui, você abre na glória diante do Senhor, nome escrito no livro da vida, uma eternidade com teu Pai, com teu Salvador. O pão, ele tinha que ser sem fermento. Por que sem fermento? Porque representa pressa. Não havia muito tempo. É por isso que eles tinham que também o pão não dava tempo, porque o pão, se colocasse o fermento, leva um tempo para levedar, né? Leva um tempo para o pão crescer, para o alimento. Não havia tempo para esperar. Então eu estava falando de uma agilidade que deveria ter, de pureza também, porque o fermento na Bíblia é um dos símbolos. Um dos símbolos do fermento é hipocrisia, é pecado. Muitas vezes Jesus falou, ele condenou o fermento dos fariseus, a hipocrisia, porque é aquilo que é colocado, que vai entrando no meio da massa e vai alterando a forma da massa, não é assim? O fermento significa influência. E eu te pergunto, que tipo de fermento você está permitindo que entre dentro de você? Que tipo de influência você está permitindo que chegue ao teu coração, à tua vida? Muito cuidado. A Bíblia está falando, muito cuidado com os fermentos que esse mundo te oferece. Eles podem te levar para a destruição. Ervas amargas, pão sem fermento, cajado na mão e sandália no pé. Isso significa o quê? Prontidão para viajar. Isso é maravilhoso, irmãos. Prontidão para viajar. Deus está dizendo, comam do cordeiro, a carne assada. Comam pão sem fermento. Comam com ervas amargas. Se lembre de onde eu vou tirar vocês. Nunca se esqueçam disso. Mas comam preparados para viajar. Do lado de fora, choro. Do lado de fora, destruição. Do lado de fora, gritos começaram. Imagine os gritos que começaram. E eles estavam na refeição, cajado na mão, sandálias nos pés, lombos cingidos, se alimentando, sentindo o amargo ali da erva. Mas como era prazeroso comer aquela erva. Por quê? Porque o maior amargor estava do lado de fora. Estava nas casas onde não havia o sangue. Talvez para você a vida cristã é difícil. Talvez a vida cristã é apertada, o caminho é apertado sim, há um preço a se pagar, mas nada comparado com a destruição que está predita, irmãos, que
está profetizada para aquele que não estiver debaixo do sangue. Eu quero te dizer uma coisa que me disseram quando eu era um novo convertido. Quando eu comecei, por causa de influência, por causa de experimentos, as amizades, pessoas voltando a me chamar, vamos lá, cara, vamos voltar a tomar vinho, vamos tomar o cortesano, vamos para a balada. E, cara, você está mudando muito, esse negócio de igreja não tem nada a ver com você. E eu desanimado, e eu confuso. Eu falei, não, eu não sei se esse negócio de crente é para mim. Falei para o meu pai na fé, pastor Abdias. Ele pegou no meu braço e ele falou bem assim, não, você não vai desistir, porque eu estou orando com você, eu estou orando por você, e aquilo que você precisar, eu vou te ajudar. Você é chamado, você é escolhido. Ainda que o caminho seja estreito, permaneça firme, porque vale a pena. E ele reconheceu, eu reconheço, o caminho é difícil, mas Andrés, nunca se esqueça, vale a pena. Eu digo a mesma coisa para você, é difícil, mas vale a pena. Agora imaginemos, irmãos, a casa. Imagine que você está lá agora, dentro de uma casa, com a sua família. Talvez alguém está comendo a erva de cara feia. O pão, poxa, tão mais fofinho quando deixa levedar, quando põe o fermento, esse pão meio seco, meio duro. Mas imagine agora, você começa a ouvir o grito do vizinho, que não acreditou naquilo que você acreditou. Imagine agora o grito vindo do palácio de Faraó, aquele que muitos consideravam um Deus, e agora gemidos lá dentro. Porque a única coisa que fez a diferença da casa que estava louvando, que estava protegida, que estava se alimentando, que estava debaixo de uma direção de Deus, e a que não estava era o sangue, era aquele que ouviu a palavra de Deus e acreditou. Você tem acreditado naquilo que Deus tem falado com você? Acredite, vai acontecer, e Deus não quer que você tenha uma fé cega. Olha só como Jesus te ama. Ele não quer que você tenha uma fé cega. Ele poderia falar bem assim, olha, um dia eu vou voltar e ponto final. Mas ele disse, olha, quando perguntaram, Senhor, que sinais haverão desse dia? Que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está acontecendo. Se levantará nação contra nação. Olha os sinais. Jesus está dizendo, nação contra nação, reino contra reino. E haverá terremotos em vários lugares, fome, peste. Então, ele já deu sinais, olha o amor que ele prova por você e por mim. Então, ele já está profetizando, ele profetizou há quase 2000 anos atrás, para que ninguém fosse pego de surpresa, para que você fortaleça cada vez mais, irmãos, e a gente precisa estar atento a isso, porque Satanás, ele é astuto, e o que tem acontecido? Quanto mais os sinais estão claros, estão cada vez mais claros, era para a igreja estar se santificando mais. A família está cada vez mais unida. Você não pensar jamais em deixar de vir num culto, deixar de congregar. Que a palavra também diz, não deixe de congregar, quanto mais você perceba que está se aproximando aquele dia. Mas então, vem as distrações. Quantas distrações ocorreram ali, enquanto Moisés estava dizendo aquilo que era para fazer, o cordeiro macho, sem defeito, vai comer com pão, pão sem fermento, vai comer com erva amarga. Imagine quantas distrações, enquanto as pessoas ali pegando o cordeiro, sacrificando o cordeiro, e as pessoas olhando, por que você está matando esse bicho? Não, é porque Deus falou que vai vir destruição, vai acontecer uma coisa muito terrível. Rapaz, você está doido, você podia vender esse aí, eu não vou matar os meus não. Então imagine quantas pessoas sabiam daquilo e não acreditaram. Não acreditaram, e a conta chegou. A conta sempre chega. A conta vai chegar para todo mundo. A questão é que muitos, quando a conta chegar, já vão poder mostrar, está pago. E foi pago com preço de sangue. A minha já está paga. O escrito de dívida que eu tinha foi pregado na cruz, amém? O escrito de dívida que você tinha foi pregado na cruz. Você não deve mais nada para Satanás, se você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E para a gente finalizar, amados, preste atenção nisso. Nós temos um cordeiro perfeito, que é Jesus. Nós temos um sangue, foi nos dado um sangue que livra. Isso nos remete diretamente, quando você vê o sangue livrando da morte, isso te leva diretamente para a cruz. Olha como está tudo interligado. O cordeiro, e Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, o sangue que livra. Jesus sangrou na cruz. Então, nós vemos um cajado, ou seja, comer ali com o cajado na mão,
com os pés ali prontos para viajar. É assim que Deus quer que você esteja. Todos nós precisamos entender que a cada dia o Senhor quer que você esteja com o seu cajado na mão, porque a sua viagem pode acontecer a qualquer momento. Está dizendo, estejam, quando vocês estiverem se alimentando, o juízo vai chegar, o juízo virá, e quando o juízo vier, se preparem para viajar. Jesus está dizendo, a Bíblia fala sobre uma outra viagem chamada arrebatamento da igreja, em que todos aqueles seguidores de Cristo, aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue, e todos os que creem, todos os que decidirem estarão, eles serão arrancados dessa terra, irmãos. A Bíblia não deixa nada solto. Deus está falando, o juízo virá, mas uma viagem vai acontecer. Por isso que o cajado estava na mão, eles tinham que estar prontos para viajar. Você está se preparando para essa viagem? Cada alimento que você consome da presença de Deus, cada culto, cada célula você está, cada oração que você faz, você entende que a viagem pode acontecer a qualquer momento, de uma forma ou de outra. Então, amados, a saída, a única saída para a libertação do pecado, era ouvir tudo aquilo que Deus falou, que todos nós possamos ouvir a palavra de Deus, possamos ouvir a mensagem do céu e guardar no nosso coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. Queria que alguém já chamasse ali as crianças. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Coloca